Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Problema com avião de pequeno porte suspende pousos e decolagens em Congonhas, São Paulo. Governo assina decreto para reforçar a segurança em portos e aeroportos. Agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. O problema em um avião de pequeno porte durante a aterrissagem no aeroporto de Congonhas, São Paulo, causou transtornos para os passageiros na véspera do feriado prolongado. A pista ficou fechada por quase 2 horas e voos foram desviados e cancelados. A Caterina Schutt está em Congonhas e tem as informações. Oi, Caterina, boa noite para você. Oi, Lid, muito boa noite para você e para todos. Olha, o problema foi no trem de pouso de um avião de pequeno porte que veio de Cuiabá. Ele fazia o transporte médico de um paciente. Não houve feridos, mas por causa desse incidente, a pista principal do aeroporto precisou ser fechada. Nesse tempo, 17 voos foram alterados para outros aeroportos e 13 cancelados. A AENA, responsável pela gestão do aeroporto, realizou os procedimentos para a retirada da aeronave. A pista só foi liberada quase 2 horas depois. Nós também conversamos com uma passageira que teve o voo desviado para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Os passageiros ficaram horas dentro do avião à espera de um retorno da companhia aérea. No fim, tiveram que desembarcar e pegar um ônibus para São Paulo. Um trajeto aí de mais de 1 hora. E por causa desse transtorno, viu, Lídia, aqui o aeroporto de Congonhas, que fecha às 11 horas da noite, teve aí o seu funcionamento prorrogado. Eu volto com você. Obrigada, Caterina, e paciência aí para os passageiros nessa véspera de feriado. Obrigada, boa noite. Bom, o presidente Lula assinou um decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Ariane Bittencourt tem os detalhes ao vivo de Brasília. Vamos lá. Ariane, boa noite para você. Boa noite, Lidiane. A GLO começa na próxima segunda-feira e vale até maio do ano que vem. O decreto que busca combater o crime organizado foi assinado no Palácio do Planalto e publicado no Diário Oficial da União. Na prática, a Marinha e a Aeronáutica passam a ter poder de polícia e poderão atuar nos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí, também no Rio, e Santos, em São Paulo, assim como nos aeroportos do Galeão, no Rio, e de Guarulhos, em São Paulo. Também haverá reforço na segurança das fronteiras do Brasil com outros países, especialmente no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda assim, as Forças Armadas não vão substituir as polícias estaduais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que está otimista que a medida vai surtir resultados. Você acompanha agora um trecho da entrevista que ele concedeu. O início das operações de GLO está definido para a próxima segunda-feira. E aí, a partir de segunda-feira, 6 meses, e vamos ver esse modelo novo, que não é o modelo que foi adotado anteriormente, os resultados. Agora, eu quero dizer a vocês que eu acredito muito nos resultados. Este ano de 2023, nós temos a maior apreensão de bens ilícitos do crime organizado na história do Brasil. Isto é a materialização de uma política nacional que existe e está sendo concretizada. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que o Facebook e o Google removam conteúdos falsos relacionados a um programa de compra de passagens aéreas com desconto, que o governo federal nem lançou ainda. Estelionatários já enganam as vítimas na internet para roubar dados e dinheiro. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, quer que as 2 plataformas digitais retirem do ar conteúdos como deste anúncio. Criminosos usam o nome do programa Voa Brasil, que pretende oferecer passagens aéreas por até R$200. Quem clica no link com a intenção de comprar a passagem promocional é direcionado para um site que pede nome, e-mail, celular e informações do cartão de crédito. É quando os estelionatários roubam dados e dinheiro das vítimas. A Senacom, que é subordinada ao Ministério da Justiça, determinou que o Google e o Facebook removam o conteúdo em até 48 horas.
Caso a medida não seja adotada, vai ser aplicada multa e instaurado processo administrativo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. De acordo com a Senacom, mais uma vez golpes e fraudes aos consumidores são realizados por meio das plataformas digitais. Tornando ainda mais grave a situação, o conteúdo golpista e fraudulento não é veiculado simplesmente por terceiros, mas impulsionado pelas plataformas mediante publicidade paga, o que se reverte em remuneração para as provedoras de conteúdo. A Meta, controladora do Facebook, disse que não permite atividades fraudulentas nos serviços oferecidos e que tem removido anúncios enganosos sobre o programa Voa Brasil. O Google também afirmou que tem agido para proibir a publicação de anúncios falsos. A empresa disse que em 2022 removeu mais de 5 bilhões de anúncios e suspendeu mais de 6 milhões e 700 mil contas de anunciantes em todo o mundo. Guerra no Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores israelense lamentou a decisão da Jordânia de retirar o embaixador de Israel. Segundo o chanceler da Jordânia, a decisão será mantida até o fim do conflito e da crise humanitária na faixa de Gaza. Até o momento, 4 países adotaram a medida em protesto contra o conflito. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, vai visitar a Jordânia e Israel nesta semana. É a terceira viagem de Blinken ao Oriente Médio desde o começo da guerra. E um voo com um grupo de brasileiros que deixou a Cisjordânia em meio à guerra deve pousar no Recife nesta madrugada e depois segue para Brasília. 219 mil pessoas devem passar pela rodoviária do Rio até a próxima segunda-feira por causa do feriado prolongado. O Leonardo Ack acompanha o movimento e tem as informações. Oi, Léo. Boa noite para você. Muito movimento por aí. Boa noite, Lidiane. Boa noite a todos. Olha, para atender essa demanda, 7.095 ônibus vão estar disponíveis para as viagens. As regiões mais procuradas são os destinos de curta distância, como as cidades da Serra e as praias do interior do estado do Rio, além dos municípios de Minas Gerais e também de São Paulo. Agora a rodoviária também espera a chegada de mais argentinos que vão assistir à final da Taça Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors no Maracanã neste sábado. A Associação de Hotéis aqui do Rio afirmou que 87% dos quartos já estão todos ocupados. Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon são os bairros mais procurados aqui no Rio. Lidiane. Obrigada, Leonardo, pelas informações. Tem bastante programação aí durante o feriado, hein? Bom, e o governo do Rio Grande do Norte assinou nesta quarta-feira o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A assinatura do acordo foi feita pela governadora do estado, Fátima Bezerra. O projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público e tem como objetivo desenvolver ações para conscientizar a população da importância da imunização. A meta é retomar índices seguros da cobertura vacinal no país e evitar o retorno de doenças que já tinham sido erradicadas. O Rio Grande do Norte é o 13º estado a aderir ao pacto. Rio Grande do Norte tem feito o seu dever de casa. Esse ano lançou o movimento Potiguar de Vacinas e agora o Ministério Público chega com as demais instituições para que a gente possa avançar cada vez mais na cobertura vacinal. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou a expectativa e cortou os juros básicos da economia em meio ponto percentual. Vamos ao telão. Com isso, a taxa Selic passou para 12,25% ao ano. Foi o terceiro corte seguido. E o Copom ainda indicou que vai fazer novo corte na próxima reunião em dezembro. O Jornal da Record conversou com um professor de economia sobre a redução da Selic pela terceira vez seguida. Segundo ele, o maior beneficiário com a queda é o governo. O governo ele deve quase 7 trilhões e meio de reais. E metade daquilo que ele deve está atrelada à taxa Selic. Um ponto que cai a Selic representa em economia para o governo de pagamento de juros da sua dívida algo como 40 bilhões de reais. Então, 1% que cai a taxa Selic representa quase 40 bilhões de reais em economia no ano no serviço da dívida que o governo paga.
Começou nesta quarta-feira, no Reino Unido, a primeira cúpula sobre os riscos da inteligência artificial. O evento, convocado pelo primeiro-ministro britânico, reuniu lideranças globais para definir os passos de uma regulamentação das novas tecnologias. Em um vídeo gravado no Palácio de Buckingham, o rei Charles III descreveu a inteligência artificial como um dos maiores saltos tecnológicos da história da humanidade, mas destacou que para garantir o futuro do planeta é preciso discutir os riscos com senso de urgência. Hoje, o Reino Unido concentra o dobro de empresas de inteligência artificial do que qualquer país europeu. São mais de 50 mil pessoas empregadas no setor, que injeta na economia britânica o equivalente a mais de 22 bilhões de reais a cada ano. O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou a criação de um Instituto de Segurança de Inteligência Artificial, o primeiro do tipo no mundo. O Rishi Sunak alertou que criminosos podem espalhar medo com o uso indevido das novas tecnologias. Eles poderiam realizar ataques cibernéticos e até criar armas químicas ou biológicas. Atualmente, já existem ferramentas capazes de manipular imagens e vídeos. Outras criam textos complexos. No contexto de guerra, essas possibilidades geram ainda mais preocupação. É por isso que Estados Unidos, China, Reino Unido e União Europeia assinaram hoje um acordo para regulamentar e supervisionar o ambiente digital. No início da semana, o presidente Joe Biden assinou a primeira regulamentação da inteligência artificial nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, Neymar já está em Belo Horizonte, onde será operado nesta quinta-feira. O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último jogo da seleção brasileira contra o Uruguai. A Virgínia Nalon tem mais detalhes direto da capital mineira. É para lá que a gente segue. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Lidiane. Neymar está numa ala isolada aqui neste hospital, na zona sul de Belo Horizonte, onde vai ser operado pela manhã pelo médico da seleção, o doutor Rodrigo Lasmar. O Neymar ele rompeu o ligamento cruzado anterior e sofreu também uma ruptura do menisco. Lesões complicadas que podem deixar o camisa 10 do Al Hilal e do Brasil afastado dos gramados por até um ano. Em 2018, o Neymar também foi operado pelo doutor Lasmar aqui em Belo Horizonte para correção de uma fratura no pé direito. Lidiane. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Agora a gente fala do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu de virada o Botafogo por 4-3, melhor dizendo, e agora a distância entre o Clube Paulista e o líder do campeonato caiu para apenas 3 pontos. O Atlético Mineiro venceu Fortaleza e o Corinthians derrotou o Atlético Paranaense e se distanciou da zona do rebaixamento. Thiago Heleno afastou mal. Yuri Alberto não acertou a cabeçada em cheio, mas o goleiro Bento não segurou. Corinthians 1, Atlético 0. No Beira-Rio, Valência de cabeça fez Internacional 1, América Mineiro 0. O lateral Marlon acertou o ângulo e empatou o duelo. Final 1-1. Flamengo e Santos se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O rubro-negro saiu na frente com o atacante Pedro. Nonato deixou tudo igual para o Peixe. E no final do jogo, o zagueiro Joaquim arriscou de muito longe e fez o gol da virada do Santos, 2-1. Vila Sante roubou a bola no campo de defesa do Coritiba, tabelou com Galdino e fez o primeiro do Grêmio contra o Coritiba. De pênalti, Robson empatou para o Coxa. O gol da vitória do Grêmio saiu com o Ferreira. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite.